Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do ateliê Natália Armelin, e hoje você vai aprender a fazer esse lindo casaco sem usar molde. Gente, eu tirei o molde por cima de uma blusa que eu já tenho, então você vai conseguir fazer aí na sua casa, mesmo com uma blusa que você já tem. É só pôr em cima e eu vou mostrar tudo pra vocês como que faz, tá? Então vamos ao tutorial. Bom, meninas, vamos começar então para cortar, ó. Eu peguei essa blusa minha porque ela vai dar certinho, ela é bem larga na lateral. Para casaco tem que ser um pouquinho mais largo, né? Dobrei o meu tecido e eu vou cortar ela de assim, porque eu tenho 1 metro de tecido e tem que sobrar para fazer a manga. E dessa forma que eu posicionei, foi a forma que sobrou mais tecido para mim. Sobrou um pouquinho para baixo ainda também, e aqui eu vou conseguir tirar a manga, tá? A manga dela, essa daqui é tipo uma manga japonesa, né? Então, como é casaco, eu vou descer ela bem aqui, pra ficar mais largo no braço. E aí, aqui é só uma manga reta, não vai ter aquela cabeça da manga, sabe? E aí, eu vou tirar o molde por essa peça aqui. Eu vou cortar com 1 centímetro em toda a volta, lembrando que aqui vai depender do tipo de blusa que você tá usando. Você tem que seguir o modelo da sua blusa, tá? Esse aqui é o meu, eu gosto muito desse modelo. E aí, eu vou tentar pôr botão ou zíper pra ver como que fica. E aí, aqui no meu vai precisar aumentar. E o seu aí vai depender do estilo da sua blusa, como que ela tá no seu corpo e como você quer sua jaquetinha, se você quer ela mais larga ou mais coladinha, tá? Esse tecido aqui eu tô usando é o Fleece de microfibra da Mega Têxtil Malhas, ó. Ele é ótimo porque eu não preciso usar forro, ó. Esse aqui, na verdade, é o lado de fora, esse daqui é o de dentro, tá? Olha que maravilhoso, ele é super quentinho, fofinho, e o bom é de não precisar pôr forro, porque daí você economiza também, né? O tecido dele está com preço, gente, maravilhoso, que teve até uma seguidora que falou que tá mais barato do que no Brás. Eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês ir lá conferir. Ó, que lindo. Vou cortar agora. Bom, meninas, eu cortei aqui, ó, essa parte aqui e toda embaixo. Agora eu vou dobrar o meio pra mim cortar outra manga igual, porque eu estraguei um tecido meu fazendo isso, porque às vezes até o corte da blusa não tá igual, e como eu aumentei aqui, ó, então fica complicado você conseguir acertar ali o mesmo tanto, né? Então eu vou dobrar o meio pra cortar espelhado, tá? Bom, meninas, eu dobrei, cortei o outro lado e já aproveitei pra fazer a parte da frente um pouquinho mais pra baixo, né? Que é a parte do pescoço da frente. Agora, eu vou pegar só a parte da frente, vou dobrar o meio na dobra do tecido e vou cortar, porque é ali que vai zíper ou botão, o que você tiver preferência de pôr. Bom, meninas, para atualizar vocês, eu cortei este tanto de manga, porque o meu tecido não ia dar para cortar mais. E aí, como tem aquelas sobrinhas, eu fiz um punho para colocar aqui do mesmo tecido, tá? Do mesmo tamanho, ó, não vai ficar menor nem nada, é só para ele realmente dá o tamanho do meu braço, né, na altura. Eu alfinetei, na verdade, toda essa parte aqui do ombro, alfinetei essa parte aqui da manga e a lateral, tá? Pra eu poder provar e ver quanto que eu ia precisar de manga. Aí, eu medi no corpo quanto eu ia precisar, lembrando que vocês têm que pôr margem de costura aqui nas laterais também. E aí, eu fiz esse diagonal aqui, porque senão, se eu fizesse reto, meu pulso, né, ia ficar muito grande, muito feio, né? Então, a gente dá esse caimento aqui na lateral, tá? E aí, tem o pulso. E aí, eu fiz também, eu medi aqui, ó. Você vai medir dobrado assim, você mede das costas e da frente. Aí, soma, lembrando que aqui você tem que tirar, né, 1 centímetro de acabamento do ombro, pra cortar uma golinha se você quiser, né? Se você não quiser, você pode pôr ou do mesmo tecido um negocinho reto mesmo, ou então até um viés na volta toda, ficaria bem bonito, né, ó. Cortei aqui 2 vezes a gola, né, medi eu quero que fique exatamente ali do tamanho, porque eu ainda vou decidir se eu vou fazer o botão ou o zíper. Eu tô querendo colocar zíper agora, porque o botão dá tanto trabalho pra fazer casinha nesse tecido, que tô até pensando em pôr zíper, tá? E aí, ó,
2 vezes a gola, arredondei essa partezinha, né, que é a parte da gola, e dei uma curvaturinha aqui, ó, só pra ela ficar mais arredondadinha aqui, tá? Mas eu já medi lá e deu certinho na volta toda. E esse tecido também, se faltar tipo 1 centímetro, você pode ir puxando um pouquinho que ele estica, né? E essas são as partes da minha blusa. Eu não vou ter cos embaixo, porque ela ficou do tamanho bom, né? E é isso. Vou costurar agora. Bom, meninas, vamos começar a costura então, né? A parte da costura. A gola eu vou colocar por último dessa vez, porque eu vou pôr o zíper primeiro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser unir o ombro e aplicar a manga, tá? Então, pegar um lado da minha blusa da frente, lembrando que esse tecido tem lado, tá, gente? No vídeo não dá pra ver muito, mas ele tem lado sim, ó. Acredito que não vai dar pra ver, mas um lado dele é meio que desfocado, sabe? Parece que você tá olhando desfocado. E esse lado é nítido, a estampa. Então, o lado nítido a gente põe pra fora, né? Então, vou pegar a parte das costas, colocar frente com frente, e você vai unir aqui o ombro, tá? Desse modelo meu é dessa forma, é bem grande essa parte aqui, porque ele é tipo manga japonesa, né? Então, ele já tem, em vez de ter a cava da manga, ele tem essa parte aqui. Vamos, então, fazer uma costura reta de 1 centímetro, que é a margem que eu coloquei. Mas aí, você pode pôr a margem que você for usar, tá? Esqueci de pôr minha linha hoje. Esse tecido, ele é um pouco escorregadio pra você costurar. Então, a minha dica é você deixar aqui o distanciamento no 4,5, 5, dependendo do tecido, tá? E mesmo assim, tem que dar uma puxadinha atrás a hora que costura, tá? Olha lá, ele meio que não sai. Vou colocar um pouquinho mais pra frente. Lembrando que eu tô ensinando, gente, como costura esse modelo aqui, né? Que é esse estilo manga japonesa. Dá pra você tirar o molde mais ou menos igual a minha, de uma camiseta normal também, tá? Só que tem que fazer as alteraçõezinhas, que é mais ali na manga, né? Não é tão diferente. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um molde, né? Mas aí eu não sou muito profissional em molde adulto, tá? Então, eu vou fazer o molde, se vocês quiserem, desse tamanho aqui. E aí, vocês fazem a grade depois. Esse aqui seria um tamanho GG, né? Que eu sou gordinha. Então, seria um tamanho GG, ó. A manga, você vai por frente com frente. Já tô ensinando errado aqui. Ó. Do outro lado, vai ficar incrível esse casaco. Tá vendo que legal? Ó. Vai fazer a mesma costura que a gente fez no ombro. Costura reta, zigue-zague se você tiver. E se você não tiver, é só dobrar pro lado e passar uma costura pra segurar, tá? Depois disso, a gente vai colocar frente com frente, a lateral e a manga. E vai fazer a mesma costura que a gente fez aqui na lateral pra fechar. E depois disso, a gente coloca já o punho da manga. Daí eu mostro pra vocês depois. Mas eu vou fechar a lateral já nessa parte aqui, tá? Do vídeo. Vai ficar perfeito meu casaco de ir na igreja.
Pronto, meninas, já apliquei essa manga, tá? E agora eu vou aplicar essa da mesma forma, ó. Consegui prender tudo bonitinho a costura. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu vou passar as dicas pra vocês agora, tá? Ó, você vai pegar a sua manga, que vai estar a medida no molde, tá? Eu tô utilizando aqui, deixa eu até medir, porque depois eu só cortei, eu não medi. Que era o único tecido que sobrou, né? 16 centímetros. Porque eu quis fazer, aliás, eu precisei, né, fazer, porque senão não ia dar em mim a manga. Uma manga mais grossinha, porque aí você dobra, né? Ó, aí você dobra, ela fica um punho grossinho, fica até bonito, né, gente? Mas isso aí, pra você fazer desse jeito, você vai ter que medir em você, dependendo do tipo de molde que você tá usando, de blusa, né? Ó. Então, acredito que eu vou desvirar a manga, porque eu costurei a outra assim, deu certo. Então, você coloca pelo avesso a manga. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, você tem que fechar as laterais. Em vez de dobrar assim, ó, que vai ficar grosso, você vai abrir e vai dobrar de assim e passar uma costurinha reta. A parte mais difícil de costurar esses tecidos é que fica saindo, ó, essa parte aqui do pezinho. Porque, né, é por conta do tipo de tecido que ele faz isso. Não interessa tanto de aperto que eu dou ali, ele vai soltando conforme a gente vai costurando. Vamos lá, conseguindo pôr dessa vez. Agora eu vou fazer assim que é mais fácil. Vou até apertar com esse aqui mesmo. Apertei bem. Vamos ver quanto tempo dura. Bom, agora você faz a costurinha pra unir. Frente com frente, tá, gente? Essa parte de cima é o avesso do tecido. Tem que costurar os dois lados a medida igual, porque senão não dá certo. Deixa eu ver. Ele fez até uma barriga na minha costura aqui. Pronto. Assim, aí você vai abrir dessa forma, ó. E vai unir costura com costura. Você pode deixar bem pequena essa parte aqui, que é pra não ficar muito grosso, né? A hora que a gente for costurar lá no punho, essa parte. Ó que legal que fica. Tá? As duas partes tem que ser costuradas a mesma quantidade, porque a hora que chega aqui, ó, elas têm que se encaixar a hora que a gente faz assim. Não pode a parte de dentro tá maior ou a parte de fora. Daí, se acontecer, você desvira e costura na onde precisa diminuir, tá? Agora, eu pego a minha manga. E aqui, eu não vou colocar, gente, essa manga. Peraí. Essa parte com essa parte, ó, na hora de costurar. Porque vai ficar muito grosso, tá? É um tecido muito grosso, já tá 3. E se a gente costurar 3 partes que foi emendada, fica 6 tecidos. A máquina não aguenta, a não ser que a sua aguenta. Aí você coloca, tá? A minha, eu conheço ela, eu sei que ela não aguenta. Inclusive, acho que eu vou virar essa parte, vai ser pra fora. Deixa eu ver. Isso. Que daí fica parte mais preta pra fora. Pra me ajudar a costurar, acabei de lembrar, eu passei uma costurinha aqui pra ele ficar uma coisa só, tá? Porque senão você vai ter mais trabalho. Então, você junta o meio com o meio e é só passar a costurinha reta. Você saiu, amor? Agora, você vem aqui, coloca dentro e a gente vai pôr essa emenda um pouquinho mais pro lado, tá? Não precisa ser muita coisa, não.
E aí, você vai colocando alfinete. Aí, eu vou costurar cerca de 1,5 centímetro. Vou começar costurando por aqui. E em vez de você costurar assim, ó, na máquina, em vez de você tentar costurar assim, você costura o contrário. Você costura assim, ó. A gente coloca assim na máquina, ó. Tem que tomar cuidado pra pegar as 3 partes, tá? Tudo bem que uma já tá costurada, mas ela pode sair do lugar. Bom, meninas, agora eu tô aqui com ele pelo lado de fora. Antes de fazer essa parte, você confere se costurou mesmo todas as partezinhas, se não tem alguma parte que não pegou costura, tá? Porque nessa parte a gente já vai prender essa costura que a gente fez na manga. Então, né, se tiver alguma partezinha com problema, você consegue arrumar ainda. Como que eu vou fazer? Eu vou meio que dobrar a metade, não pode pegar aqui onde você vai costurar, senão você vai prender a manga ali. Vou colocar essa parte aqui, ó. E a gente vai costurar pra prender ela na manga, aos pouquinhos, sempre puxando a manga e deixando ela reta. E aqui a parte de cima também, por quê? Tem 2 tecidos aqui, né? Ele pode engruminhar ali embaixo. E aí... E aí, costurei a manga, ó, na blusa, ficou assim. Tá, eu já experimentei. Se tivesse mais tecido, eu ia querer mais tecido, né? Pra minha manga ficar um pouquinho mais comprida, que eu gosto dela bem compridinha, mas por enquanto tá bom, tá? Como eu só tinha 1 metro de tecido, eu tive que fazer, né? Caber. Enfim. Agora a gente vai pro bolso e pra gola, né? Eu quero fazer um bolsinho, mas não é necessário se você não quiser. Aqui eu tô com a minha gola, outra gola. A gente vai colocar ela frente com frente. E vai passar uma costura de 1 centímetro. Vai desvirar. Depois que eu costurar aqui, a gente vai colocar lá, que eu quero tentar embutir, tá, gente? Se ela ficou certinha do tamanho do pescoço, se eu não costurei nada errado ali, ela vai dar pra embutir. Se não, você pode fazer igual no outro tutorial que eu fiz, que eu só juntei as 3 partes, passei a costura, o zigue-zague e prendi ela também, não tem problema, tá? Mas aqui eu queria tentar trazer um acabamento diferente, né? Pra não ficar fazendo o mesmo acabamento em todos os vídeos. Então, eu vou tentar embutir ela lá, tá? Então, você costura ali a gola. E aqui, ó, sobrou esse pedacinho, que na verdade, se eu soubesse que minha manga ia ficar curta, eu ia tentar aumentar pelo menos esse pouquinho, né? Mas tá bom, vamos lá. Eu tenho aqui o viés, ó, que tá da mesma cor, bem bonitinha. E aí, eu poderia fazer um acabamentozinho assim, ó. Tá? Dentro. Ó. Tá? Só pra fazer um bolsinho chique, bonitinho. E depois só passa a costurinha lá. Vamos ver como que fica, né? Se não ficar bom, daí eu tiro. Acho que eu vou até dar uma arredondada nesse bolsinho, bem pouco embaixo. Porque como é viés, né, ele vai dar certo, ó, mas é bem pouco. A mão mesmo. Fazer a mesma coisa aqui. É um bolsinho decorativo, porque foi o que me sobrou, né? Não é um bolso que vai dar pra mim enfiar a mão, por exemplo. Mas se eu tivesse uns 20 centímetros a mais de tecido, a blusa ia ficar perfeita. É que eu não medi, né? Eu só pedi o tecido e não medi o tamanho que eu ia precisar.
Ó, meninas, ficou assim o bolsinho. E aí, você pode aplicar ele assim, aonde você preferir, né? Eu vou seguir essa linha aqui, ó, porque eu acho que fica mais fácil a gente pregar ele reto. Aí, você só vem com os alfinetes pra prender. E passa uma costurinha em volta, né, pra segurar bem. Poderia colocar também alguma coisinha pra decorar, né, Até pensei em pôr aqui, ó, mas acho que eu não curti muito, não. Vai ficar muito infantil. Enfim, ó, até que é um bolso grandinho, tá vendo? Agora eu vou fazer o acabamento da barra, tá? E ali eu não decidi se eu vou pôr zíper ou se eu vou fazer botão ainda. Aqui na barra eu só vou dobrar uma quantidade legal, ó, uns 2 dedinhos, que foi o que eu medi, né? Pra ficar bom ali o tamanho. E vou costurar, só isso. Isso aqui acontece, gente, ó, quando a gente corta torto, ou dobra torto a primeira dobra, na hora de fazer esse tipo de acabamento, né, ó. Então, vocês podem ver que aqui ficou retinho, dos dois lados, só no meio que tá torcido, porque essa parte do meio ela tava torta, eu tive que tirar um pedaço dela ali. Então, acabou que ela ficou assim. Eu vou tentar passar pra ver se ela fica no lugar, mas se ela não ficar, eu vou ter que desmanchar a costura e tentar costurar novamente pra ver se ele fica no lugar, né. Bom, meninas, marquei o meio das minhas costas, agora eu vou marcar o meio aqui da gola, né. E aí, eu vou prender somente uma das partes, tá? Agora, eu vou passar uma costura de mais ou menos 1 centímetro na volta toda. Depois, eu vou embutir aqui na pontinha. E a gente vai fazer assim, ó, pra costurar depois, tá? Aí, tem que ir seguindo o tamanho certinho, né, ó? Pra ela ficar embutidinha aqui por fora. Ou você pode só colocar assim, passar uma costura, dobrar para dentro e passar outra costura, tá? Aí fica a seu critério também. Costuramos, agora você vai fechar, ó, a golinha. E a gente vai dobrar, né, igual eu falei pra vocês, ó, essa parte aqui, ela tem que ficar embutida aqui dentro. Então, você vai dobrar aqui e ela vai ficar assim. Se você quiser dobrando e alfinetando também, porque essa parte é arredondada, a gente tem um pouquinho de dificuldade de dobrar e costurar, né? Ó, tem que tampar aquela costurinha que a gente fez e tem que seguir o desenho da gola, né? Essa parte. É por isso que eu não faço muito assim a gola, gente, porque ela dá mais trabalho, tá? Tanto porque ela tem que estar exatamente no mesmo centímetro, né, da gola de baixo. Você tem que dobrar a mesma quantidade, ó, senão ela fica torta aqui. Então, é mais difícil, tá?
Bom, meninas, finalizando agora, ó, já passei o viés aqui, porque é só costurar, tá? Você não pode puxar um pouquinho, nem muito, porque daí ele faz isso aqui, ó, tá? Ele desbeiça tudo. Agora, vamos ver se vai ficar legal com o zíper, né? Ó, como eu já passei o viés aqui, eu só vou posicionar aqui em cima e vou costurar. Dos dois lados vai ser assim, ó. Ó. E é coisa removível, então eu posso até tirar pra ficar mais fácil. Você só não pode errar os lados, né? Que daí vai dar errado. Nesse caso aqui, você tem que costurar com o zíper olhando para cima, tá, gente? Porque a gente não vai virar, a gente só vai costurar e tá pronto, ó. Vou posicionar essa pontinha bem aqui. E costurar, tá? Se você quiser, você pode pôr alfinetes, né? Pra ver se o zíper vai dar certo. O que que eu fiz? Eu medi essa parte onde vai o zíper e comprei já no tamanho, porque é um zíper destacável e não dá pra você comprar por metro, tá? Pelo menos não vende por metro aqui na minha cidade. Eu não sei nem se existe isso. Aí, o que que eu fiz, ó? É mais ou menos também no tamanho, né? Porque você não vai achar zíper destacável pra todos os tamanhos que você for fazer de jaqueta. Então, o que que você pode fazer, ó? Vai alfinetar. Por exemplo, chegou aqui em cima e sobrou. Ele tem que sobrar, tá, gente? Se for ficar fora do tamanho, ele tem que ficar maior. Ele não pode ficar menor, tipo aqui, ó. Porque daí fica feio, né? Então, só se ficar maior. Daí, você compra isso aqui, ó. Que é o limitador. Eu chamo de limitador, né? Limitador do zíper. Que é esse negocinho que vem aqui, ó. Eu poderia até estar usando esse daqui mesmo. Você pega um alicatinho, abre ele e põe mais pra baixo, onde você quer que fique, pra o zíper não sair, né? Mas tem que pôr. Esse aqui meu marido acabou comprando errado, ó. Ele comprou muito grande. E aí, nesse zíper ia ficar um trambolhão. Então, se acontecer de ficar maior, eu vou arrancar esse daqui mesmo e só vou baixar um pouco, tá? Eu espero que fique maior e não menor, né? Aí, você vai fazendo, você também não puxa, porque o viés ele estica e o tecido também. Ó, aqui também você tem que deixar certinho, assim, ó, no zíper. Ele vai ficar tipo um zíper invisível, ó, que legal. Tá vendo? Você vai costurar bem pertinho. Agora, eu vou pôr meus alfinetinhos, que eu acho mais fácil, tá? Com os pregadores, só que eu tenho que achar eles primeiro. Porque aqui tá uma bagunça e eu vou tirar um tempinho pra arrumar ainda. Enfim, gente, se vocês quiserem muito que eu faça o molde, eu posso tirar o molde da minha blusa de novo, tá? Que eu nem tenho molde, eu só cortei. E fazer pra vocês o molde da jaqueta. Mas igual eu falei pra vocês, vai ser só desse tamanho aqui, tá? Que eu acredito que é um GG, né? Porque minha blusa eu acho que é GG, mas eu tenho que olhar lá depois, tá? Se não é um G1, porque eu tenho bastante, eu tenho o braço bem gordinho. Na verdade, ficou até um pouco apertado ainda em mim. Mas eu pretendo emagrecer meu braço esse ano. Ó, e aí a gente vai costurar junto. Deixa eu ver se deu certo. Ficou assim. Considero que deu certo, sim, ó. Aqui em cima eu dei bastante retrocesso pra grudar o zíper ali. Ficou bem legalzinho, tá? Ó. Eu gostei. Agora, eu vou aplicar do outro lado e tá pronto, né? Na verdade, não tá pronto, porque tá faltando outro bolso. O que que eu prefiro fazer? Colocar o zíper primeiro, pra depois aplicar o outro bolso. Por quê? Por mais que esteja certinho aqui minha peça, eu posso pregar um pouquinho pra cima, um pouquinho mais pra cima e fica feio. Então, eu vou fechar o zíper pra poder colocar na direção certinha aqui, tá?